Na verdade, às vezes eu me incomodo porque parece que eu trago tanta informação ruim. É porque eu estou tentando salvar a humanidade. Esse é o propósito. Bom, meu nome é Fabiano de Abreu. Eu sou neurocientista, também sou jornalista e tenho como formação de base a biologia. Eu sou hoje o principal cientista para temas sobre inteligência. São mais de 40 estudos publicados. Isso tem relação com a minha própria história de vida. Eu fui constatado com alto QI com 17 anos de idade, quando eu fui convidado a me retirar da escola. E a partir daí eu procurei entender como é que funciona o cérebro de pessoas com alto QI. Então, coisas foram acontecendo na minha vida. Hoje eu faço parte de 4 sociedades de alto QI. A International High IQ, a Mensa International, que a maioria conhece, é a mais famosa, mas não é a mais restrita. Tem a Intertel e faço parte da mais restrita do mundo, que é a 999 Society. E isso me facilitou para poder fazer melhores estudos em relação a pessoas de alto QI. E aí eu comecei a ser consultor e assessor de crianças de alto QI. Então vocês conhecem o Caio Tempone, por exemplo, com 12 anos passou para medicina, com 13 também, 14 também. Ele passou para medicina 4 vezes. Ele tem 10 concursos públicos já. E eu acho que ele já é recordista. Eu vou falar aqui em primeira mão, porque a imprensa não sabe ainda, mas eu já conversei com o Guinness Book sobre ele. E também outros nomes, como o Gustavo Saldanha, aquele menino loirinho lá do Luciano Huck, do Caldeirão do Huck, o Romeu Gutivale, Laura Buchelli, então vários nomes, todos esses nomes que vocês viram aí na imprensa têm relação comigo de alguma maneira. E o mais interessante foi a repercussão agora recente, que o Caio Tempone disse que algumas das técnicas de estudo que ele faz de memorização é do meu estudo. Não somente essa, outras também. E ano que vem a gente vai estar lançando o estudo juntos. Ou seja, ele vai se tornar um pesquisador. Com 14 anos de idade. Então eu procurei entender o cérebro humano, para entender também o meu próprio cérebro e o dessas crianças. E ajudar mais pessoas, como por exemplo a própria Teia Multicultural que está aqui, a escola, que conversou muitas vezes comigo em como trabalhar com as crianças de alto QI que tem na escola deles. E também sou coordenador de um polo de superdotados em Santa Catarina, bancado pelo governo catarinense, só para crianças superdotadas em escola pública. Olha, tem programa para crianças superdotadas em escola pública em Santa Catarina. E em São Paulo não tem. Bom, foi aí que eu procurei entender, como eu já expliquei, e também ajudar, já que algumas coisas estão acontecendo, entre elas a diminuição do QI humano. Então, a partir de 1970, por causa da televisão, o QI humano vem diminuindo. Tem um estudo norueguês, desde 1970 até hoje, que mostra isso, e eu tenho um estudo publicado em 2018 também que comprova isso. E olha que interessante, por que o QI está diminuindo? Mais ainda, mais do que com a televisão, por causa da internet. É aí que eu digo que o mau uso da internet está diminuindo o QI humano. Mas o que na internet é tão prejudicial? A rede social. Eu brinquei uma vez numa entrevista, eu falei o seguinte: se a pessoa não tem fé, se não tem religião, passa a ter agora, porque existe o demônio, se chama TikTok. Aquilo ali é o cramulhão em pessoa. Em app, né? Aquilo ali realmente prejudica o cérebro. E, gente, se você está ali dançando no TikTok para que os outros vejam, começa a se preocupar. Existe um problema. Uma necessidade em ser visto. Então, já tem que começar a analisar essa criança a partir daí. Então, eu procuro, né, alertar as pessoas sobre o uso da rede social,
alertar minha filha, meu enteado, as pessoas das escolas que eu trabalho. Tem que diminuir o uso de rede social. A rede social não leva a nada. Existe uma minoria ali ganhando dinheiro com a rede social e vocês estão assistindo, dando dinheiro para eles e vocês não estão ganhando nada. Estão perdendo inteligência. Por quê? O QI... mas tem estudos de múltiplas inteligências, Gardner, por exemplo. Vários estudos que dizem que não existe só a questão do QI, do teste de QI, tentando menosprezar de alguma maneira, mas nada como o tempo para responder sobre os argumentos das coisas da vida. O teste de QI mais do que nunca está vivo e é o que tem de melhor para comprovar a inteligência humana. Temos aqui duas cientistas que podem dizer sobre isso, né? E eu fiz vários estudos sobre as regiões do cérebro específico e foi aí que eu fiz uma descoberta e publiquei a inteligência DWRI. No estudo eu comprovo que todas as inteligências partem de uma inteligência precursora, que é no córtex pré-frontal, que é a região da inteligência lógica no teste de QI. Poxa, então calma aí. Gardner falava sobre múltiplas inteligências? Sim, ela existe. Mas existe uma inteligência precursora que desenvolve as demais inteligências. E é aí que eu explico isso no meu estudo. Aí, há pouco tempo, foi dito, saiu na imprensa inteira, que o videogame aumenta o QI. Poxa, uma matéria interessantíssima, videogame aumenta o QI. Quantos de vocês comemoraram isso? Só que as matérias, elas não explicavam qual o tipo de jogo que aumenta o QI. E qual a frequência que você joga que aumenta o QI. Porque se você estiver jogando um jogo que você já está no automático, não vai aumentar o seu QI. Inclusive, o teste, o artigo, ele diz que jogadores profissionais tinham o QI aumentado, enquanto os não profissionais tinham o QI diminuído. Ou seja, videogame aumenta o QI? Sim. Chega a 2,5 pontos. Mas se você ficar viciado, baixa o QI. Como tudo na vida, tem que ter o equilíbrio, a homeostase. E também depende do tipo de jogo que você joga. Se você jogar jogos violentos, você pode ter uma tendência violenta se o teu gene tiver uma possibilidade que você tenha essa tendência de violenta. Sendo um pouco rude até no que vou dizer, imagina um psicopata jogando videogame de violência e isso vai aflorar ao lado do psicopata dele e começar a agir como um psicopata, por exemplo. Então, aqui são os benefícios do videogame. Deixa eu abrir mais aqui para o Tunico ver, que o Tunico joga videogame. Aumento do percentil de QI. O que é percentil? A melhor avaliação de QI é em percentil. Você não define, e eu não gosto de definir por pontos, porque existem testes diferentes, com pontuações diferentes, e cálculo de desvio padrão diferente. O teste QI feito no Brasil não é o mesmo feito na Inglaterra. Você vai calcular melhor em percentil. Por isso que as sociedades de alto QI avaliam o percentil e não a pontuação. Aí você vai olhar assim, aquele menino lá tem 300 de QI. Meu Deus, da onde tirou? Qual teste que chega a 300 de QI? Eu não conheço. Só para ter uma ideia, o VAS 3 vai chegar em 158, 160 no máximo. O ESH de criança vai chegar a 150 no máximo. Como é que aquela criança tem 155 pontos de QI se o teste dela chega a 150 pontos? Então a psicóloga corrigiu errado. Então, a melhor maneira de avaliar é o percentil da pessoa. Aumento da capacidade cognitiva em adultos que jogam videogame. Tunico. Ou seja, o videogame é bom para os adultos e para os idosos também. E se você puder jogar aqueles jogos de lógica, então, que faça com que você utilize a tua lógica, criatividade, isso é mais importante ainda.
Estímulo da neuroplasticidade. Todos sabem o que é a neuroplasticidade. Vamos de maneira básica. Imagina que o teu neurônio ele tem que alcançar aquele outro neurônio lá embaixo. Isso é uma neuroplasticidade. Imagina que aqueles copos de água ali são 6 neurônios ali. Imagina que um deles morreu. O outro vai dar suporte àquele que morreu. Isso é neuroplasticidade. De maneira básica. Aumento de habilidades lógicas e criativas. Região frontal do cérebro. E outra, quando você desenvolve bem a região frontal do cérebro, você controla melhor suas emoções. Porque é na região frontal o controle das emoções. Inclusive, todas as pessoas com transtorno de personalidade, inclusive transtorno de personalidade dramática, têm a região frontal do cérebro diminuída. E isso prejudica também o processo de memória e também de busca de memória. Sabe quando a gente vê aquelas pessoas que têm uma razão, ela criou a própria lógica, ela não te escuta dentro da apuração da tua razão, pelo menos, ela não quer ouvir, ela não se aprofunda, porque pode ter uma má conexão frontotemporal. E aí você não vai buscar aquela memória ou não vai buscar outras memórias sobre aquela situação para criar uma nova razão. Foi quando eu escrevi que a sociedade brasileira está sofrendo um coletivo de transtornos de personalidade dramática, inclusive um narcisismo patológico, por causa de comportamentos incoerentes, não aceitação. Isso tem a ver com a cultura da rede social. Porque na rede social, o usuário e essa cultura que a gente vê de mostrar ser o melhor, coisa boa, você tem que ser melhor. Então você formata uma cultura narcisista, passando a ser um narcisista no sentido crônico. Porque o narcisismo ele já faz parte do instinto. A gente existe. Por quê? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, o nosso objetivo é manter a espécie. Então, a gente tem a reprodução como instinto. O narcisismo faz parte do instinto reprodutivo. Para que você possa conquistar o outro. Então, você tem que se destacar para conquistar o outro. E é aí que está o instinto. O instinto sempre vai andar na frente. Por isso que eu falo, metaverso, metaverso. Tem que ter cuidado com o metaverso. Porque se a gente viver ali 24 horas no metaverso, a gente vai desencadear vários distúrbios mentais. Porque o instinto sempre existe. E o que pode nos matar é real, não é virtual. Então você está no mundo virtual, mas o instinto sempre vai estar ali te cobrando, e a ansiedade é uma pendência sobre o que pode te matar, que é real e não virtual. Aqui são os malefícios. Jogos fora da faixa etária indicada podem gerar pessoas agressivas. Tempo e frequência desordenada pode levar ao desenvolvimento de vício e transtorno e diminuição da inteligência. A diminuição da inteligência tem relação com o próprio vício também, com esse circuito. A relação frontotemporal, sistema límbico da emoção, a região frontal da razão, da lógica. Não podemos esquecer que o vício é a mesma região do cérebro. Então, a pessoa que usa drogas como cocaína, a própria maconha em si, maconha não vicia. Não, vicia sim. Mas maconha é legal, não afeta a inteligência. Não, mentira, afeta sim. A maconha diminui a inteligência sim, já está comprovado. Inclusive, se você tiver lá no teu gene um precursor para esquizofrenia, a maconha pode desencadear. Tenho vários casos lá no meu centro de pesquisas de esquizofrênico que se tornou esquizofrênico porque usou maconha. E aí desencadeou. Redes sociais, paralelo similar, a exposição prolongada a redes sociais causa diminuição de QI, que eu já falei. Diminuição da concentração. É uma outra questão também. O número de pessoas com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, crianças, aumentou muito. É uma coisa que eu já tinha registrado num estudo meu. Discuti com um grupo de psicólogos. Não, Fabiano, isso é genético, isso é genético. Eu disse, não, isso é epigenético. Isso é epigenético. Isso tem relação com a própria ansiedade, com essa cultura que a gente está vivendo. Então, eu tenho casos assim absurdos. Né? Eu tenho uma paciente que ela falou para mim que não consegue ler uma página de um livro. Ela já comprou 25 livros. Ela se empolga, libera dopamina ali para aquele
conteúdo tema e ela compra e não consegue ler uma página. Ela está desesperada. Ela não consegue manter um relacionamento e não consegue manter um emprego. O caso dela já é para um psiquiatra, para um neurologista, já tem que tomar medicamento. Procrastinação. Aí você vai analisar aquela pessoa lá viciada em videogame o dia inteiro jogando. Tem até uns que morrem, né? Já teve um caso de um chinês que morreu jogando. Ou seja, ele vai ter fadiga. Isso faz parte do processo em relação ao próprio cortisol. Porque essa ansiedade do vício vai fazer com que você libere mais cortisol. Tem como consequência a fadiga. E o déficit de memória. Inclusive, já foi encontrado em cérebro de pessoas com vício e transtornos uma diminuição do hipocampo, que é a região, eu chamo de filtro da memória, transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Acho que eu passei alguma coisa aqui. Aqui as áreas da inteligência. O lobo frontal, como eu falei, é a última região a se desenvolver no cérebro humano. E eu gosto de dizer o seguinte. Você sabia que o lobo frontal, eu chamo de região da inteligência, é a região da inteligência, a região da lógica? A depender do indivíduo, termina de se formar com 30 anos de idade. Aí, quando aquele jovem, desculpe os jovens, tá? Quando aquele jovem de 16 anos quer discutir com o pai falando que tem razão, você já tem a resposta. O seu lobo frontal ainda está se desenvolvendo. Você está discutindo comigo? Sem contar que a experiência desenvolve a cognição. Cognição é uma inteligência. A experiência é o desenvolvimento da cognição. É uma inteligência. Então, tem que averiguar o poder de escolha dos jovens, porque até que ponto eles podem ter a razão para tomar diretrizes das coisas. Principalmente se o jovem tiver um problema de transtorno derivado da ansiedade. E o jovem, quanto mais inteligente ele é, mais prematuro é o desenvolvimento. Por exemplo, sabia que quanto maior o QI, mais cedo você termina de formar o lobo frontal? Jovens com 20 anos de idade com o lobo frontal já desenvolvido. Então, olha a relação do QI humano, da inteligência, com as circunstâncias da vida, de tudo que eu falei aqui. E vocês podem desenvolver a inteligência de vocês. Vocês podem fazer a neuroplasticidade direcionado ao lobo frontal. Áreas da inteligência, essa região aqui, dorsolateral, ventromedial, orbitofrontal, tomada de decisão, criatividade, raciocínio lógico, você controlar a sua emoção. Aqui sendo mais específico, olha essa região aqui de baixo, tomada de decisão, objetivo, meta, planejamento, entre outros. Região que você faz a neuroplasticidade nos videogames que necessitam que você tenha esse tipo de esforço mental. O córtex cingulado, ele é tipo um mediador. A amígdala, que vocês já ouviram falar muito, tem relação com medo. Vocês percebam que quando vocês estão muito ansiosos, vocês mergulham numa atmosfera negativa. Isso é a depressão, por exemplo. O caminho da depressão é o seguinte: você vive uma vida muito ansiosa. Então, a ansiedade, que é uma pendência, faz parte do instinto, ela vai recorrer à amígdala cerebral, que vai buscar um mapa de memórias para que você possa sair daquela situação. Agora, imagina você aqui em São Paulo, cheio de situações simultâneas. Eu estou no engarrafamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem como um cidadão paulista não ter ansiedade. E não ter problemas de ansiedade. Isso é uma matemática lógica. Então, o que faz a amígdala? Ela vai buscar um leque de memórias negativas para que você possa buscar soluções para sair daquela situação. Só que tem um somatório de problemas de ansiedade ali que você não resolve. E você vai mergulhar cada vez mais nessa atmosfera negativa e isso desencadeia a depressão, porque altera a anatomia do cérebro.
Aqui, eu adoro hipocampo, gente. Essa é a região da memória. Quando ela está diminuída, você tem maior dificuldade em formar novas memórias e buscar também memórias. E ela está diminuída em problemas como transtornos de ansiedade de derivados das dramáticas, né? Sociopata, psicopatia, borderline, histriônico, narcisista. Então o hipocampo ele fica diminuído. É fundamental selecionar os jogos, como eu já expliquei. Pronto. Eu tenho quantos minutos ainda? 30? Bom, eu gosto sempre de fazer 30 minutos de forma resumida, para que vocês possam fazer perguntas e eu ver se eu consigo responder ou se eu sei a resposta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lobo frontal relativo a real QI, né? QI, que é a base para todas as inteligências múltiplas. Então, na sua teoria, que é prática na prática, né? O lobo frontal seria o comando de todas as demais inteligências. Bom, a palestra do Charner faz um muito sentido, não sei se você a viu. Ele comentou sobre esse movimento atual do ter, ser, parecer e aparecer, né, das redes sociais. E a partir daí, esse processo todo então, as suas visões se coadunam com a dele. Ou seja, nós estamos num momento de inteligência precoce, né? Faz sentido? Faz sentido. Na verdade, o tipo de inteligência, né? Uma vez me questionaram sobre isso. Ah, mas as crianças não estão mais inteligentes? Aí eu falo, como assim? Mais inteligente? Ou elas sabem mexer com o telemóvel, com o celular, melhor do que os adultos? Elas são precoces naquilo que você tem ali para mexer. Agora, e o foco atencional? O foco atencional tem relação com a inteligência. Por quê? Você precisa do foco atencional para conseguir prestar atenção naquilo e memorizar aquilo que você leu, que você aprendeu. Como é que você memoriza algo sem foco atencional? Não tem como. Então você repara, por exemplo, as crianças, elas vão mexer no tablet ali de maneira que um idoso não vai conseguir mexer. Ela tem aquela prática baseada naquilo que ela vê desde pequenininho, que é o processo crucial de neuroplasticidade. Se você ensinar inglês para um bebê que está crescendo, ele vai aprender melhor inglês do que um adulto. Se você pegar um idoso para aprender inglês, vai ser dificílimo para ele aprender, porque está consolidado, as células de engrama de memória estão consolidadas. Curiosamente, conversando com o Dado no final, né, eu tive o prazer de conversando essa conversa no final, chegamos à conclusão final de que a disciplina dos pais para os filhos é a chave central. Exatamente, mas aí a gente entra num problema. E se o pai estiver viciado? Porque o que a gente vê hoje? Está ali o pai com o celular na mão, mexendo, aí o filho está, pai, o que o filho quer? Ele quer aprender. Ele é curioso, desde que ele nasce, tudo é novo para ele, então ele quer aprender. Aí está ali, pai, me deixa em paz, toma aqui o celular, toma aqui o tablet. Pronto. A gente tem que formatar uma personalidade curiosa. Desde que nasce, se você aguçar essa curiosidade, você ensinar a criança, ela vai formatar uma personalidade curiosa em que ela vai buscar o conhecimento por conta própria. E aí, o que você vai analisar no futuro, por exemplo? Quantas pessoas vão ter o conhecimento vasto para ser dono do negócio dele, quantas pessoas não vai conseguir resolver, vão estar no automático, fazendo trabalhos que depois vai reclamar. Ah, eu não queria estar fazendo isso. Tá, mas e aí? A culpa começou nos pais, na criança. Eu não vou culpar a criança. Como é que a criança, por conta própria, vai buscar conhecimento se ela não teve uma educação de base? E essas crianças de hoje em dia, esses jovens de hoje em dia, que já estão viciados no telefone celular, como eles vão formatar essa personalidade curiosa nos filhos? É um ciclo, a gente vai chegar ao quê? Ao nível Android. Então você vai ter aquela minoria de pessoas com conhecimento muito grande,
criando máquinas e as demais pessoas sendo robôs orgânicos, totalmente manipulados, que já está acontecendo. As pessoas estão altamente manipuláveis, elas não conseguem buscar a lógica sobre aquilo, não conseguem pesquisar, não conseguem se aprofundar. Por que aquilo ali é aquilo? Não, eu quero saber. Eu conversei hoje com meu amigo Márcio, eu falei com ele, eu não consigo conversar com ninguém sem avaliar cada coisinha que a pessoa fala comigo, porque depois eu vou verificar se aquilo é realmente aquilo. E hoje em dia, com a internet, você não pode falar mais coisas que não existem. Eu tenho um pai de 81 anos que às vezes ele vai e cria uma historinha para chamar atenção. Aí eu, pô, pai, não é assim, né? 81 anos, ele quer... Ou então eu vou lá no Google, pai, tá errado o que você falou aqui, ó. Tadinho. Eu entendo, ele quer chamar atenção pela idade dele, mas aí ele vai criar ali uma situação que antigamente criava. Então, quantas informações nós consumíamos no passado que não eram verdadeiras? Mais alguém? Aqui. Fabiano, pegando até um gancho aqui na pergunta do colega, ontem o Dado, ele citou... será que sou eu que sou um robonoide? Ele citou ontem que... Acho que eu estou na frente da caixa, deve ser isso. Ele citou... Paula. Ele citou que o mundo está muito complexo hoje, né? E aí a gente está vivendo num momento que quem é de humanas já começa a se sobressair com quem é de exatas, porque está tão complexo que hoje humanas, que era quem não fazia nada no passado, hoje consegue se sobressair. E aí, em cima disso, a gente começa a ver que não é só o QI, não é só o QE, o coeficiente emocional, hoje é um complexo de inteligência, certo? Então, eu queria entender de você como que você vê esse complexo de inteligência, como é que essa diversidade de inteligência hoje, e até pegando um gancho, uma segunda pergunta os meus avós achavam que meus pais iam ficar mais burros vendo muita televisão. Os meus pais achavam que eu ia ficar mais burro mexendo muito no computador. Eu não posso achar que meus filhos vão ficar mais burros porque não saem do celular. Como a gente dosar isso e essa inteligência toda? A inteligência emocional tem a relação com a região da lógica, manipulando em relação ao controle da emoção. Ou seja, tudo isso tem a relação com a lógica, né? Então, assim, essa percepção das pessoas antigas, eu acho algumas maravilhosas. Como é que eles podem ter uma percepção, às vezes, sem base de estudo, de dados ali, né? Mas, tinha razão, com a televisão ele vai ficar menos inteligente. É um automático, né? E o computador, ele pode te deixar menos inteligente se você ficar viciado na rede social e nos jogos. Mas se você ficar ali na internet avaliando pesquisas, por exemplo, a internet, para mim, é maravilhosa. Eu acho todas as pesquisas do mundo pela internet. Eu não tenho paciência nenhuma de ficar na rede social. Não consigo mesmo. Então, tudo tem relação. Aí, por exemplo, meus pais, eles me condicionaram a não ficar na rede social? Não, meus pais eram altamente liberais. Estrangeiros que migraram para o Brasil e que trabalhavam o tempo todo, nunca perguntaram a nota que eu tirei na escola. Eu tive total liberdade na minha vida inteira. Mas eu tomei o meu próprio caminho. Mas todas as pessoas são iguais? Até que ponto você vai conseguir tomar o seu próprio caminho? Mas eu tive ali um direcionamento inicial de carinho, familiar. Eu tive a presença dos meus pais. E isso se tornou marcante também na minha vida. Então, o que está faltando hoje, aqui temos dono de escola aqui, por exemplo, eles vão tentar trazer métodos educacionais. Eles me falam o tempo todo de métodos novos, eles arrancam o cabelo com métodos novos. Mas em casa? Como é que funciona em casa?
Ou a gente começa a prestar atenção nisso. Por exemplo, o governo chinês está regulando o tempo que você fica na rede social. Aí o governo chinês que fez o TikTok, para tornarmos viciados no TikTok, eles regulam o próprio povo na rede social. Então eles estão criando uma máquina mais inteligente no país dele e destruindo a mente dos demais. É o que está acontecendo. A segunda pergunta que fez foi qual? A modificação da inteligência. Perfeito. Então, como é que vai ser a inteligência no futuro? Primeiro, eu acredito que terão aquelas poucas pessoas que vão desenvolver bem o lobo frontal, e essas pessoas elas serão os criadores das máquinas, do metaverso, eles são ali os criadores. Mark Zuckerberg ele não usa a rede social dele, ele criou. E se você analisar Elon Musk, por exemplo, ele não é muito de rede social. Agora ele está no Twitter lá para mostrar a cara dele, mas ele não é. Então eu fiz uma análise assim, por conta própria. E todos esses empresários, essas pessoas, eles não ficam na rede social, eles não gostam de rede social. Inclusive eu já fiz um estudo. Eu entrevistei mais de 50 empresários e analisei que 100% deles tinham a região frontal de tomada de decisão bem desenvolvida, porque todos tomavam decisão rápido. É assim, ó, quero fazer isso, já faz agora. Incrível! Os 50 empresários bem-sucedidos que eu entrevistei, eles pensavam e tomavam a decisão rápido, eles não esperavam para amanhã, não procrastinavam, não deixavam. Isso é a região frontal do cérebro. Então vamos ter uma minoria que vai controlar uma maioria que vai ser manipulada. Isso é o que vai acontecer. Para mim, essa vai ser o tipo de inteligência. E essa maioria manipulada, ela vai ter, já está acontecendo, uma diminuição da região frontal e temporal do cérebro, parietal também, ou seja, o cérebro diminuído, e vai ser mais fácil condicionar essas pessoas. Então elas vão ser mais manipuladas. Tem 4 na fila. Bom, aproveitando aí o contexto ainda, como é que a gente faz, né? A gente sabe que as crianças hoje, eu tenho uma filha de 1 ano, ela já pega o celular e fica passando o dedo, reproduzindo o que a gente faz, e um de 4 que me pede toda hora para olhar o YouTube. E aí, assim, até que ponto, né? O tempo de tela, em qual momento isso tem que ser liberado? Perfeito. Já está em tempo de salvar. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, meu filho de 3 anos, eu dei um tablet para ele, eu tirei o YouTube, porque o YouTube você vai entrar em outras coisas. E por mais que você coloque YouTube Kids, tu vai entrar em outras coisas que não são interessantes. Então, o que você faz? O exemplo próprio. Eu baixei joguinhos, mas eu comprei os joguinhos para não aparecer propaganda. Porque ele entra na propaganda e entra em outra coisa. E outra, as propagandas fazem com que... É a mesma coisa de notificação. Você perca o foco atencional. Tu tá lá jogando joguinho, propaganda, propaganda, propaganda. É igual a notificação do telefone. O meu telemóvel, ele não tem notificação, é 0 de notificação. Nenhuma, exatamente. E quando eu vou ler, quando eu vou escrever meus artigos, não tem notificação para me atrapalhar. Então, você tem que fazer isso. Não nega o tablet para ele, porque ele vai ver as outras crianças com o tablet e vai querer. Mas você regula o que tem lá dentro para ele assistir, para ele ver. Aí você coloca joguinhos de lógica para trabalhar a região frontal do cérebro dele, para que depois, aí você está formatando essa personalidade curiosa com base na própria inteligência dele. Aí ele vai buscar mais coisas de conhecimento do que bobeira. Agora, se você não condicionar a isso, e aí com 7, 8 anos, ele está vendo Felipe Neto, Lucas Neto, por exemplo, nada contra eles, gente, mas eles não ensinam nada. Então, o que vai acontecer? Aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Eu achei interessante um ponto que você comentou, e eu concordo com você que a gente está vivendo um momento delicado na nossa sociedade, né? Eu acho que no mundo todo, mas aqui no Brasil também. E você comentou sobre essa questão de que talvez a gente esteja vendo isso por um narcisismo, né? Um negócio de que eu tenho a razão, você não tem, você é burro, eu sou esperto. E eu não acredito que esse é o caminho para nada. Não acho que... A troca de ideias, sim, mas esse narcisismo eu acho que não leva ninguém a nada. E eu queria entender, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que a gente chegou nisso? Né? Por que está acontecendo isso, né, na nossa sociedade? E eu falo mais especificamente como brasileiro. E como que a gente poderia combater isso enquanto indivíduo, né? Porque às vezes é um pouco difícil a gente que tenta se manter de repente um pouco mais sóbrio, tentar de repente partir para o campo do debate de ideias, da conversa, e você chega às vezes em ambientes que não tem essa abertura. Como que a gente pode lidar com isso? Aí tu procura outro ambiente. Né? Aí tu começa a formatar o grupo de convívio. Como é que você vai conviver com pessoas que não te trazem nada de novo, de ensinamento? Não adianta. E o narcisismo, ele é uma cultura que está se formatando. Inclusive, fala-se muito em empatia no Brasil. Vocês sabiam que a empatia, ela está na mesma região do cérebro da inteligência? E já foi comprovado que pessoas muito inteligentes têm mais empatia? E que essas pessoas mais inteligentes, que têm mais empatia, não costumam fazer tantos serviços sociais que mostram o que elas fazem? Olha que interessante isso. Porque, na realidade, muitas pessoas que falam em empatia, elas usam a empatia para aparecer, o narcisismo. Muitas pessoas criam instituições beneficentes para poder aparecer, ou para chamar atenção. Casos de pessoas que vão lá na África e mostram isso, estou cuidando dos africanos aqui. Nada, você está se sentindo bem por ter uma consciência de que você é melhor do que eles. Se você está ajudando eles, então você tem consciência de que você é melhor que eles. É igual pena. Ai, que peninha daquela pessoa. Poxa, que narcisismo essa palavra. É narcísica. Se você tem pena daquela pessoa, é porque você acha que ela é inferior a você. Então, a empatia hoje que a gente vê, a grande maioria que eu li, vejo, imprensa, etc., ela é mentirosa, ela é usada para sobressair. Enquanto, na realidade, estatísticas, estudos comprovam que quanto mais a pessoa é inteligente, mais ela faz coisas sem precisar mostrar. É da natureza dela. E também, transtorno narcisista é comprovado que tem menos empatia. Psicopatia tem quase zero empatia. Ou nula empatia. Ou seja, tem relação com o próprio transtorno. Então, teve uma outra pergunta que você fez também. Por que cheguei a esse ponto? Ótimo. Cara, 2019 a OMS disse que a sociedade brasileira é a mais ansiosa do mundo. Tá bom. Por quê? Por causa da violência. Márcio, que veio de Portugal, ele sabe que 90% dos relatos dos brasileiros que vão para lá é porque fugiu da violência. Eu, família do Rio de Janeiro, já tive pai sequestrado, tio sequestrado, meu pai já teve 5 carros roubados. Então a violência faz com que você aumente a sua ansiedade. Você está em casa, você vai dormir, você escuta um barulhinho lá fora e acha que tem alguém entrando. A ansiedade está o tempo todo. Fora as questões do engarrafamento, da necessidade de ter que ganhar dinheiro, porque tem muito imposto no Brasil. Você tem que trabalhar muito para pagar seus impostos. E isso faz com que a ansiedade fique ali o tempo todo. E a competição, porque o Brasil é um país muito grande, tem gente de tudo quanto é lugar, e a competição aqui é absurda. Então, você quer ser o melhor. Aí a ansiedade aumenta. Então, essa ansiedade, quando aumenta, e quando a pandemia estava chegando no Brasil, eu cheguei a registrar isso em notícia, numa coluna minha, que o Brasil ia sofrer mais
da Covid do que os demais países, porque é o país mais ansioso do mundo. Logo, é um dos países mais estressados, porque ansiedade e estresse é vinculado, é o mesmo circuito. Então, mais pessoas iam morrer de Covid. Aí botei na minha coluna tal, chegou a sair uma matéria, depois eu fui vetado por outro jornal. Ah, tu está dizendo que a morte de Covid, então, tem relação com o estresse? Sim, tem. Porque o estresse baixa a imunidade. E Covid tem relação com a imunidade baixa. E quando você tem uma ansiedade constante e intensa, você começa a moldar a anatomia do teu cérebro, que interfere na liberação de neurotransmissores, que são mensageiros químicos que conduzem a sua vida, humor, etc. E aí você consegue ter uma baixa produção desses neurotransmissores que levam à depressão, por exemplo, aos transtornos. E o que é o transtorno narcisista? Quando você mergulha nessa atmosfera negativa que a ansiedade te dá, quando você chama atenção, você libera dopamina. Porque tem relação com o instinto. Chamar atenção libera dopamina. É o instinto reprodutivo. Nós somos semânticos, nosso organismo não entende. Nosso organismo não entende uma diferença de uma coisa para outra. A mesma ansiedade para você conseguir fechar o teu trabalho a tempo é de você fugir do leão, da selva, no Paleolítico, lá ou antes. É a mesma ansiedade, o organismo não entende. Assim como o instinto reprodutor, de você querer chamar atenção. Então, você vai publicar algo ali, porque é muito rápido. Você publicou, deram like, e você tem aquela sensação. Porque liberou dopamina. Em bem menor quantidade do que se você usar uma droga. A cocaína vai liberar dopamina no pico. É diferente. E aí você libera em menor quantidade, teu organismo ele pede mais dopamina. E aí ele aumenta a sua ansiedade mais ainda para liberar. Aí você entra num ciclo. Boa tarde. Eu tenho percebido nesses últimos 2, 3 anos que muitas escolas vêm encaminhando as crianças para os neuropediatras. Aí vai de, eu acho que essa criança tem uma alta habilidade ou alguma coisa em relação à atenção, né? Eu tenho 2 filhos, então eu vivo isso constantemente e percebo muitas crianças ao redor da minha filha nessa situação, inclusive ela, ou que tem altas habilidades ou que tem alguma coisa relacionada à atenção. Essa é uma impressão minha, ou tem alguma coisa científica, e eu fico imaginando que às vezes é porque o acesso ao neuropediatra às vezes ficou mais fácil ou não. Me contextualiza, o que você acha? É maravilhosa a sua percepção. E, inclusive, eu estou pensando sobre isso aqui. Eu acho que todos que estão sentados aqui são pessoas inteligentes que querem ter mais conhecimento, né? Só que a gente tem que falar para o mundo inteiro, né? A gente tem que falar para o Brasil inteiro. Então, temos aqui pessoas que estão interessadas no conhecimento. Mas tem pessoas que não estão interessadas no conhecimento. E você mostra esse interesse e uma percepção que isso tem relação com a inteligência. Olha, eu forneço consultoria para pais de crianças. E 50% dos pais que me contratam, eles acham que o filho tem alto QI. E não tem. Inclusive pais que condicionam desde cedo. Eu tive um caso de um menino que... doutor, com 5 anos, fala inglês, faz isso, faz aquilo, outro, tal. Só que, ok, ele é muito inteligente, mas eu não senti ali, a gente consegue sentir o comportamento de uma pessoa com altas habilidades. Existem nuances que você já observa, que eu já consigo perceber. Tudo bem, eu falei, olha, tem que fazer o teste, não tem jeito. E a pessoa fez o teste e ficou com raiva, porque não tinha. E tem pais que descobrem que o filho tem alto QI e usam o filho para poder conseguir o que eles não conseguiram. Usam a imagem do filho para conseguir o que eles não conseguiram.
Também tem muito disso. Então, é perigoso, mas, de certa forma, é menos pior do que o pai que não dá bola. Eu prefiro aquele pai e mãe que acha que o filho é muito inteligente, que fica atacando ali estudo para ele, do que aquele que não se importa. Então, tudo bem, tá bom. Só que a maioria dos casos, realmente, eles querem depositar no filho algo que eles não conseguiram para si mesmo. E o neurologista, ele tem o papel ali de tentar entender, de fazer o teste para ver se aquela pessoa tem alto QI, qual o nível do QI dela. E se descobrir que tem alto QI não tem nada a ver com problema mental, muito pelo contrário, alto QI é um processo de evolução humana. A tendência, se não existisse rede social, é que o QI fosse aumentando com o passar do tempo. Como me perguntou uma cliente minha, de consultoria, e falou, Fabiano, coloco ela no psicólogo. Eu falei, mas ela está doente? Ela tem algum transtorno, alguma coisa? E no caso de crianças com autismo, na realidade, a maioria das crianças com autismo não tem alto QI, é a minoria. A maioria das pessoas de autistas não tem alto QI. É porque todos fazem teste. E quando descobre, a gente fica sabendo, porque se você descobre que o QI não é alto, você não vai revelar. E descobre que é alto, você revela. Aí dá a impressão de que os autistas têm alto QI, e não é isso. Oi, boa tarde para todo mundo. Fabiano, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o DWRI, aquela inteligência que você descobriu e, enfim, eu fiquei fascinada quando eu vi. Tu me conheceu, foi por causa dessa? Não, foi por causa do transtorno... Foi por conta do transtorno, mas depois essa inteligência eu fiquei realmente muito impressionada porque você falou com todas as palavras aquilo que eu intuía. Então, a inteligência... Legal. Quem assistiu aí o Thomas Shelby? Então, se vocês buscarem assim, DWRI, Thomas Shelby, vocês vão ver um artigo meu. E eu constatei que ele é DWRI, ou seja, ele tem todas as regiões do cérebro relacionadas à inteligência bem desenvolvida. Por isso que ele tem aquele comportamento. Ou seja, eu escrevi DWRI muito antes da série. Cheguei a ter dificuldade em explicar os pormenores da DWRI. A DWRI é uma condição em que você tem uma região frontal bem desenvolvida e que ela consegue ordenar e ser a precursora do desenvolvimento das demais inteligências. Inclusive, pessoas da DWRI, elas têm boa coordenação motora. Então, é como se praticamente todos os neurônios fossem eficientes. O que tu acha disso, Diana? Todos os neurônios em todas as regiões do cérebro bem eficientes. Ela é cientista, tá, gente? Então, assim, a DWRI é isso. Mas, para você ser DWRI, a condição ela tem os precursores genéticos, você tem a gestação é muito importante. Aquela mãe que na gestação é estressada, está ali trabalhando o tempo todo, não é legal. Você tem que realmente viver o momento da gestação. E quando a criança nasce, você condicionar, né, não é trazer ali a neuroplasticidade cerebral, não, porque você já nasce DWRI. Essa coisinha de, não, se eu pegar meu filho desde pequenininho e condicionar para ele ser muito inteligente. Gente, as consultorias que eu faço para pais superdotados, às vezes até penso, será que ele ficou com raiva de ter me contratado? Porque eu não seguro o cliente. Pelo contrário, eu falo coisas para eles pararem. Então, teve um caso que falou para mim assim, o que eu faço? Me dê um passo a passo, meu filho tem um QI 144, eu quero um passo a passo para aumentar o QI dele, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu fui descobrir meu QI com 16 para 17 anos de idade, meus pais nunca fizeram absolutamente nada. Eu via desenho animado. Às vezes via pica-pau porque me irritava, porque eu não gosto de coisas que não... Né, pica-pau é um pássaro, ele não fala, isso me irrita. É igual meu filho de 3 anos vendo aquele trenzinho que fala, me dá uma agonia aquilo. O trem não fala, meu Deus do céu. Então, eu nunca fui condicionado a nada na minha vida. Eu peguei meu caminho sozinho.
Mas eu estava lá com 9 anos, desmontando o computador, montando, com medo de estragar, porque o computador era muito caro na época. Meu pai tinha uma condição de vida muito boa, ele pôde dar um computador caro para a família, mas eu podia ter estragado aquele computador. E aí eu desmontava, montava e ligou, deu certo. Caramba, eu vou fazer isso de novo. Até que eu descobri um contrabandista na esquina da minha casa que trazia peça do Paraguai de informática. Na época não tinha importação de informática, nem tinha NCM, sabia? Não tinha nomenclatura para importação de informática. Aí eu comprava lá a memória para poder aumentar a capacidade, igual turbina um carro. Aí pronto. Aí eu com 19 anos abri a minha primeira loja de informática. Por conta própria. Acabou, né? A tréplica. Ah, tá. E você consegue explicar um pouquinho sobre o caso dos motoristas de Londres, por exemplo, que a época que não tinha GPS, em que eles começaram a desenvolver um lado do cérebro, e aquele lado do cérebro, independente de qualquer coisa, eles tinham uma memória, eles tinham uma visualização muito grande daquilo. Eles tiveram que desenvolver esse lado do cérebro. E isso, você acredita que pode ter impactado, de uma forma geral, para que todo o cérebro aumentasse? Aí é neuroplasticidade cerebral, que é o que não está sendo feito hoje. Tudo que você faz, você busca. Calculadora, aí você abre a calculadora. Aí você usa agenda. Ou seja, você não está exercitando o cérebro. O que o cérebro ele vai fazer? O que o neurônio faz? Melhor dizendo, como é o neurônio, como são os neurônios de Einstein? Einstein tinha um neurônio maior, os dendritos mais robustos, o corpo caloso, o cérebro dele era maior. Exatamente, ele pensava. Então, por que o melhor mecanismo, a melhor maneira de neuroplasticidade cerebral é a leitura? Você lê, você tem que pensar naquilo, olha o quanto você utiliza dos seus neurônios para ler, pensar naquilo, e aí você começa a formatar ali, você cria engramas. Gente, vou dar um exemplo bom de engrama. Engrama é a memória, tá? Imagina a digital que você aperta ali, aquilo ali é a memória. Então imagina uma pista que tem início e fim. Se você passar o carro naquela pista ali várias vezes, aos pouquinhos você vai marcando o asfalto ali, pneu, né? Aos poucos. Mas se você der uma freada brusca, você vai marcar bem forte aquela marca, né? A memória é isso. Porque ela é feita para a gente sobreviver. Por isso que a gente aprende melhor com situações traumáticas, de risco, de vida. Então, se você ler um livro e você colocar emoção naquilo, você tem uma tendência maior a poder aprender. Mas as crianças, elas pegam, vão lá no YouTube, aí vê aquele vídeo, não consegue nem prestar atenção do vídeo direito. Não dá. A minha filha odeia geografia. Papai, o que eu faço? Vamos pegar o tópico, filho. Qual é o tópico? Agora vamos vincular isso a algo que você gosta, que traga emoção. É isso que a gente tem que fazer. Ah, vai aprender o relevo da América do Sul? Tá bom, filha, vamos lá. Você sabia que dos Andes para cá, aquela região ali da Venezuela, ali para baixo, era tudo mar, foram encontrados fósseis de peixe, os mesmos do Pacífico? Cara, ela não esqueceu disso mais. Pai, aquilo era mar? É, aquilo era mar. Então é isso que está faltando às vezes no professor. Tentar encontrar um meio para que ela possa querer aprender e entender sobre aquilo. Aí você vai ver aquele Pedro Lozzi. Vocês conhecem Pedro Lozzi? Ciência Todo Dia, né? Ciência Sim, todo conheço. Dia. Pô, o cara é ótimo. Eu adoro o cara, pô, ele consegue prender a sua atenção ali. Então, o que os professores precisam ser? YouTubers também. Mas também tentar fazer com que as pessoas leiam e não só a leitura. Quando me perguntam, Fabiano, qual a sua estratégia para memorizar? Eu só uso uma. Reescrever o que eu leio. Por isso que eu falei para vocês, eu tenho 200 estudos publicados. Fabiano, você tem 200 estudos publicados. Por quê? Porque você quis bater algum recorde? Não. É que eu só consigo estudar assim. Então, o que eu faço? Que vocês devem fazer também.
eu quero estudar aquele tema. Aí tu pega lá os principais artigos que já foram publicados. Aí você vai nas principais revistas, no fator de impacto. Aí você vê aquilo ali. Aí tu pega um pouquinho daqui, aqui, para você entender e reescrever sobre aquilo. Claro que você vai memorizar. E te dá emoção. Você chega a um denominador. Caramba, é isso. Isso para mim é emocionante. A rede social para mim não traz emoção nenhuma. Infelizmente, não temos tempo para mais perguntas. Ainda tinha uma fila de espera aqui. Ah, mas que pena. se o palestrante for muito legal, ele vai atendê-los ali ao lado do palco. Eu sou legal. Eu atendo sim. E também quem quiser, me chama lá na rede social. Eu não uso rede social, mas eu tenho uma assessoria. Então, o que minha assessoria faz? É um sistema automático, tá? Ah, Fabiano, eu quero saber técnicas de memorização. Aí a minha assessora de rede social, ela vai buscar meu artigo e vai mandar. Então, o que vocês pedirem, 2 estudos, ou então vai lá no meu site, deabreu.pt, que tem meus estudos todos publicados. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tudo que eu faço aqui é o meu lado da empatia. Eu não ganho nada como cientista. O que mantém minha vida é ser assessor. Eu assessoro pessoas, médicos, jogador de futebol, Petkovic, Royal do Tottenham, vários nomes famosos que eu assessoro, vocês vão ver na minha rede social. Isso, eu me mantenho com isso, com assessoria. E eu pego esse dinheiro para investir na ciência, ou seja, eu gasto muito dinheiro na ciência para tentar fazer a minha parte, porque eu não quero que meu tempo e vida seja em vão. Muito obrigada.